relação aos temas de uniformização de decisões entre as turmas, como neste caso da cassação de mandato, é importante que o Supremo também defina isso no seu plenário. O Setembro Verde é uma iniciativa do Ministério da Saúde para lembrar da importância da doação de órgãos. Só no Brasil, 33 mil pessoas aguardam por um transplante. As únicas peças que restaram da coleção do acervo antropológico do Museu Nacional do Rio estão aqui. Elas chegaram a Brasília 5 dias antes do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio. Queria ir com ela, mas não sei se vai ser possível. Eu queria uma chance de mudar a minha vida. Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça está no ar e vamos começar esta edição com o primeiro dia do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal. A agenda começou com um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Foi uma visita de cortesia para afinar alguns pontos que envolvem as duas instituições. Nesta linha do diálogo institucional que estamos tendo já há algum tempo com a Câmara e com o Senado, e o presidente Rodrigo Maia veio trazer uma pauta de alguns temas que ele entende são relevantes para que o Supremo Tribunal Federal analise, para que nós possamos, então, colocar esses temas para a discussão no plenário e entre os colegas. O presidente da Câmara dos Deputados se mostrou preocupado com algumas questões que já estão em discussão no Supremo Tribunal Federal, principalmente as que envolvem as eleições, como o financiamento de campanha para mulheres. Outra preocupação é quanto à necessidade de uniformizar o entendimento quanto à cassação de parlamentares. A questão do aborto, que tramita na casa e é da relatoria da ministra Rosa Weber, também foi discutida no encontro. Pedi ao presidente Toffoli que avalie com atenção essa discussão da questão do aborto. Nós entendemos que nós estamos num processo eleitoral, que haverá um novo parlamento e que lá que é o caminho correto para a discussão desse tema. O presidente, ministro Dias Toffoli, diz que vai levar o financiamento de campanha para mulheres e a uniformização de decisão quanto à cassação de parlamentares ao plenário. Em relação aos temas de uniformização de decisões entre as turmas, como neste caso da cassação de mandato, é importante que o Supremo também defina isso no seu plenário, de tal forma a que se dê tranquilidade à Câmara dos Deputados nas decisões relativas a eventuais condenações de parlamentares, quem é que vai decidir a perda do mandato, ou a mesa ou o plenário. E diversas autoridades participaram da cerimônia de posse da nova presidência do STF nesta quinta-feira. O ministro Dias Toffoli aproveitou para reforçar a importância da atuação conjunta dos poderes do Estado na construção de uma sociedade mais justa. O ministro Dias Toffoli é o mais jovem ministro a assumir como presidente do STF e do CNJ. O ministro vai comandar a corte pelos próximos 2 anos, ao lado do vice-presidente ministro Luiz Fux. No discurso, o presidente destacou que todos os poderes devem servir à nação brasileira e que no STF não há nem vencidos e nem vencedores. São mandamentos constitucionais que nos submetem e submete ao próprio Supremo Tribunal Federal. Não somos mais nem menos. O ministro também se emocionou ao falar da família. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria, todos irmanados na fé, e junto ao caçula que nos ensina todo dia. Entre as principais atribuições do presidente do STF estão definir a pauta de julgamentos e conduzir as sessões plenárias. A primeira do ministro Dias Toffoli será na próxima quarta-feira, 19 de setembro. São muitos os desafios pela frente.
governança do Supremo, aprimoramento do Conselho Nacional de Justiça, melhoria do Judiciário em geral, combate à corrupção, preservação da harmonia entre os poderes. A bandeira da justiça está em suas mãos. A solenidade de posse foi acompanhada pelo presidente da República, Michel Temer, pelos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, senador Eunício Oliveira e o deputado Rodrigo Maia, ministros do STF e ministros de tribunais superiores, governadores e outras autoridades. A Procuradora-Geral da República e o presidente da OAB Nacional ressaltaram a importância do Supremo diante da situação atual do país. Os ministros desta casa conhecem a dura realidade que a população vivencia. Restauram seus direitos, protegem minorias, restituem terras indígenas, proíbem a discriminação, velam pelo acesso a serviços públicos, impõem o ressarcimento dos danos ao patrimônio público, reprimem a corrupção de verbas públicas, corrigem o dano ambiental. Não tenho dúvidas, ministro Toffoli, de que Vossa Excelência está ciente do papel que terá de desempenhar neste momento tão decisivo da vida brasileira. E além de destacar a importância de todos os poderes, como acabamos de mostrar na reportagem, o ministro Dias Toffoli também falou sobre o papel do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Veja agora outros trechos do primeiro discurso do novo presidente do STF. A ausência de uma educação de qualidade e abrangente sempre foi o grande obstáculo à construção de nossa cidadania. Um permanente fator de exclusão e desigualdade social, política e econômica. Somos todos agentes da inclusão social. Temos, no entanto, este grande obstáculo. No mundo fragmentado de hoje, precisamos de pontes e também de pontes culturais, o que só o conhecimento pode nos oferecer. E se a política falha? Em razão do medo. Resta, ministro Celso, resta o pacto fundante. A autoridade da Constituição e do direito. E nós, o Supremo, somos os garantes deste pacto. O Conselho Nacional de Justiça, todos que aqui me antecederam, tenho certeza, vamos dar continuidade aos programas criados por Vossas Excelências, bem como lançar novos. Essa atuação se pautará pela plena confiança nos senhores e nas senhoras conselheiros do CNJ e pelo desenvolvimento de um trabalho conjunto, os quais bem representam os vários segmentos da magistratura brasileira e das funções essenciais à justiça, a advocacia e o Ministério Público, o povo e os estados da federação, celeridade na resolução de políticas públicas judicializadas. Muitas vezes se perde muito tempo com as decisões liminares até se solucionar uma política pública ou uma obra necessária. Modernização da programação da rádio e da TV Justiça. Sair dos círculos em que falamos para nós mesmos, magistrados, promotores e advogados. Servir a cidadania. É uma TV pública e paga pelo povo. Missão: conscientizar brasileiros, crianças, jovens, adultos e idosos de seus direitos e deveres. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, e também ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. A repórter Damares Bubans está lá no STJ ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Damares. Boa
tarde, Galton. Boa tarde a todos. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, e a esposa, Fernanda Richa, devem permanecer presos. A decisão é da ministra Laurita Vaz, que analisou os pedidos de habeas corpus. O casal foi preso na última terça-feira em Curitiba. Beto Richa é candidato ao Senado pelo estado do Paraná e é investigado pelo pagamento de propina envolvendo um projeto do governo para manutenção das estradas rurais. Ao negar o pedido, a ministra destacou que o casal entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná. A liminar foi indeferida, mas ainda não teve o mérito julgado. E por isso o habeas corpus não pode ser admitido pelo STJ. A ministra Laurita Vaz também negou o pedido da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ele, que é candidato ao governo do Rio nessas eleições, foi condenado pelo TRF2 a 4 anos e 6 meses de prisão por associação criminosa e queria salvo-conduto para permanecer em liberdade até o julgamento do recurso pelas cortes superiores. A ministra negou o pedido baseada na jurisprudência, que só admite habeas corpus diante do risco efetivo à liberdade de locomoção, o que não é o caso, já que Garotinho ainda aguarda o julgamento de recurso no TRF. Galton. Obrigado, Damares. E depois do intervalo, uma campanha pela vida é o Setembro Verde. A doação e o transplante, eles na verdade dependem da população. Quem faz, quem autoriza uma doação é a população. Um simples ato em vida pode salvar milhares de outras vidas. É a doação de órgãos. Mais de 30 mil pessoas esperam por um transplante no Brasil. Já são 3 anos na luta por um transplante de córnea. O filho de Dona Antônia está quase cego. Meu filho é novo, meu filho tem 28 anos. Meu filho tem tudo pela frente e eu vejo ele cegando. Perdeu já um olho praticamente, o outro, e nada. Nada acontece. Segundo os médicos, conversar sobre a possibilidade de doar órgãos é fundamental. A legislação brasileira prevê que apenas a família pode dar esta autorização. Por isso, é importante, em vida, comunicar os parentes sobre o desejo de ser um doador. E para conscientizar, o governo pensou em uma estratégia. O Setembro Verde é uma iniciativa do Ministério da Saúde para lembrar da importância da doação de órgãos. Só no Brasil, 33 mil pessoas aguardam por um transplante. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, de janeiro a julho deste ano, quase 4.500 vidas foram salvas pela doação de órgãos. Entre os procedimentos cirúrgicos mais executados estão os de rim, fígado e coração. Já a córnea, considerada tecido, foram mais de 7 mil. Qualquer pessoa saudável pode ser doadora de um rim ou de medula óssea. Transplantes de parte do fígado ou do pulmão para um familiar doente também são permitidos. Mas para doar um órgão a alguém sem parentesco, é preciso autorização judicial. A doação e o transplante, eles na verdade dependem da população. Quem faz, quem autoriza uma doação é a população. E essa doação autorizada retorna à população em transplantes, em vidas que vão ser salvas. Quando é constatada a morte encefálica, a pessoa se torna uma doadora em potencial. Sozinha, ela é capaz de salvar mais de 20 pacientes que estão na fila de espera. Carla já fez a escolha dela. É bom sempre informar a família, né? Porque eles têm que estar cientes também. E dar oportunidade para outras vidas, né? E para conversar sobre o assunto, convidamos o advogado especialista em saúde, Dr. Samuel Marçal. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Galton. Vamos começar pelo básico. Se eu decido, por exemplo, hoje ser um doador, o que eu preciso fazer? Uma das coisas mais importantes quando a pessoa decide ser um doador ou se tornar um doador, informar a sua família dessa vontade. Né? Então, informe sua família da sua vontade de se tornar um doador. E deixe isso registrado em um documento pessoal. Né? Doador de órgãos, informe isso num documento, atualize seu documento pessoal e deixe sua família ciente. Como seria esse documento, para ficar claro para as pessoas o que elas teriam que fazer? No caso dos documentos pessoais, identidade ou carteira de motorista, é possível você colocar ali essa informação de que é doador de órgãos. Né? E ponto. Quando for necessário, essa informação vai ser encontrada. Mas aí tem que oficializar, tem que registrar em cartório, ele pode deixar uma carta escrita, existe algum outro formato?
É possível se fazer isso, mas existem formas mais práticas, por exemplo, quando você comunica a sua família, quando você deixa um documento escrito de próprio punho, quando você registra no seu documento pessoal, ou você pode formalizar isso em cartório também, dizendo que essa é a sua vontade, de doar seus órgãos. Agora, se a pessoa faleceu e não deixou esse documento, a família, os familiares podem, então, decidir por doar esses órgãos? Pode, a família pode pedir essa autorização, ela vai ter um caminho para seguir, para requerer essa autorização. Importante também saber que a pessoa pode doar órgão em vida, existem órgãos para serem doados em vida. Então, quando ela já assume essa posição em vida, oferecendo órgãos a serem doados, caso possível, medula óssea, por exemplo, né, automaticamente ela vai para um banco de dados que informa que sim, ela é uma pessoa doadora. A gente viu aí na reportagem que existe uma fila de 30 mil pessoas esperando por um transplante. Ou seja, a gente vê a importância de se doar os órgãos. Né? É uma decisão que implica em cidadania. Quando o cidadão entende isso, incorpora esse valor e transfere isso para a sociedade através da sua família, através da sua vontade expressa, ele está contribuindo para a evolução da nossa sociedade. Doar órgãos é saudável tanto quanto doar sangue. E é importante nós desenvolvermos essa cultura e essa informação. O Brasil tem diversas religiões. A religião pode ser um problema, um conflito na hora de se doar o órgão? Existem algumas convicções religiosas que impedem as pessoas que defendem aquela fé de doarem os seus órgãos. E elas têm liberdade para isso diante da Constituição. Então, a doação de órgão ela não é obrigatória. Nesse caso, a pessoa vai informar que a sua vontade é de não doar por uma convicção religiosa. E isso não a transforma em pessoa melhor ou pior por conta disso. Agora, se a pessoa resolveu ser uma doadora, mas desiste dessa doação, o que ela precisa fazer? Ela pode desistir de ser um doador? Como que funciona? Pode, é uma declaração de vontade. Ela pode desistir de ser doadora em diversos casos. Por exemplo, a pessoa é uma doadora, mas descobre no futuro que ela é portadora de alguma doença degenerativa, né, ou alguma doença no sangue. Então, ela já informa que é portadora dessa doença e deixa de ser doador. Importante também se lembrar que a doação de órgãos ela depende de alguns critérios. Então, alguns tipos de óbito impedem que sejam doados alguns órgãos. No caso de morte por acidente vascular ou infarto, quando é impedida a circulação sanguínea para os órgãos vitais, esses órgãos vão ser automaticamente impedidos de serem doados, ainda que a pessoa tenha declarado a sua vontade de ser doador. Talvez uma dúvida que possa existir é quando a pessoa ela acabou de falecer, é uma doadora de órgão, essa cirurgia para retirada dos órgãos que podem ser doados, isso é pago, isso funciona como pagamento, o custo das cirurgias, isso como que funciona? Quem é o responsável por isso? Perfeito. Já existe um protocolo do SUS, né, e existem equipes, inclusive, de transplante. É importante notar que não é em qualquer lugar que a pessoa vier a óbito que permite que o órgão seja doado. Ok? Então, se ela falecer em casa, é uma situação, se falecer no hospital, é outra. Doutor, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Agradeço a vocês. Boa tarde. E no próximo bloco, grávidas e atrás das grades. Queria ir com ela, mas não sei se vai ser possível. Eu queria uma chance de mudar a minha vida, de fazer diferente, entendeu? Porque me arrependi. Durante as inspeções do Conselho Nacional de Justiça nos presídios femininos brasileiros, um dos problemas encontrados foi a situação precária das presas grávidas e que estão amamentando. Na quarta reportagem especial, nós vamos mostrar como vivem essas mulheres e seus filhos dentro dos presídios. Daiane não quis mostrar o rosto. Durante a gravidez, ela conta que foi presa 3 vezes. Agora, está preocupada com o destino da filha, que deve nascer nos próximos dias e passar os primeiros 6 meses de vida na prisão. Penso, ela nasceu, pegar a sentença nesse tráfico e ela ter que ir embora e eu ter que ficar aqui, vai ser difícil. O Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes do Conselho Nacional de Justiça revela que 248 mulheres gestantes e 163 em fase de amamentação estão encarceradas no Brasil. E para que mães e filhos tenham direitos respeitados, o CNJ passou a monitorar as unidades prisionais femininas.
Hoje, São Paulo é o estado com mais presas gestantes e com filhos. São 130 mulheres no total, seguido por Minas Gerais e Goiás. Pernambuco e Maranhão têm apenas uma mãe detenta. São os estados com menos mulheres nestas condições. Somente uma unidade da federação está zerada, Sergipe. A ideia do Conselho Nacional de Justiça é padronizar o atendimento e a custódia das presas grávidas e daquelas que estão amamentando. Tudo para garantir direitos básicos de mães e filhos. Isso vale desde a descoberta da gravidez até o momento em que a criança precisa ser entregue à família, fora dos presídios. Ela é um ser que gera outros seres, né? E, portanto, precisa de uma suplementação nutricional, precisa de pré-natal, tudo aquilo que está previsto em lei para o melhor interesse da criança. As visitas do CNJ aos estabelecimentos prisionais foi para verificar as principais falhas na custódia dessas presas. Em alguns casos, crianças foram encontradas dentro das celas com as mães. A avaliação serviu para identificar que são necessárias medidas imediatas para resolver as irregularidades encontradas, como, por exemplo, fazer o registro civil dos bebês. Ângela tem 4 filhos. A caçula está com 3 meses de vida. Uma criança inocente que nasceu dentro da prisão. Realidade que a ex-diarista nunca imaginou. Conheci o pai dela, aí ele já era envolvido. Aí eu, sem querer, me envolvi, porque na verdade eu nem achava que eu estava envolvida, né? Mas eu estava. Eu cheguei, os policiais estavam na frente da minha casa, eu nunca imaginava que era eu, porque eu não estava em casa. Eu tinha que fazer uma ecografia. Aí quando eu cheguei, os policiais estavam na frente da minha casa. E eu achei que era alguma coisa com meu filho, que eu tenho filho adolescente, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Eu nunca imaginei que seria eu, entendeu? Todas as unidades prisionais foram orientadas a retirar grávidas e lactantes das celas. Ângela hoje cumpre pena em um berçário. Pode amamentar e cuidar da filha em tempo integral. Só aos 6 meses é que a pequena vai voltar para casa e finalmente conhecer a liberdade. Queria ir com ela, mas não sei se vai ser possível. Eu queria uma chance de mudar a minha vida, de fazer diferente, entendeu? Porque me arrependi. A exposição Índios, os primeiros brasileiros, está no Memorial dos Povos Indígenas, aqui em Brasília. Além de retratar a história do Brasil, a exposição ganhou uma importância ainda maior. São peças que sobreviveram do acervo antropológico, com mais de 40 mil peças. Boa parte consumida pelo fogo que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro no início do mês. A exposição propõe um mergulho na história do Brasil, mostra o primeiro encontro entre povos indígenas e europeus, passa pelo período colonial e chega à história recente dos índios até os desafios atuais vividos por eles. A exposição se chama Índios, os primeiros brasileiros, e o foco dela são nos povos indígenas do Nordeste do Brasil. Ela está baseada numa pesquisa feita pelo professor João Pacheco, do Museu Nacional, que há muitos anos trabalha com povos indígenas do Nordeste. Então, ela tem um foco na história, né, nos primeiros contatos, mas também tem uma história, tem um foco na realidade contemporânea desses povos indígenas, né, que pouca gente conhece. As pessoas, geralmente, quando elas pensam em povos indígenas do Brasil, elas têm como referência a Amazônia, né, então, um dos objetivos dessa exposição é mostrar as tradições indígenas dos povos do Nordeste, mostrar que elas estão vivas, estão fortes e são muito complexas e multifacetadas. As únicas peças que restaram da coleção do acervo antropológico do Museu Nacional do Rio estão aqui. Elas chegaram a Brasília 5 dias antes do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio. Das 262 peças catalogadas aqui, está o conjunto de praiás, que são vestimentas para rituais do povo indígena Pancararu, que vivem na região nordeste do Brasil. Na parede, a pintura de um raríssimo manto tupinambá. Dele só existem 5 no mundo. Aqui também estão expostos acessórios usados pelos índios, como maracás, arcos e flechas, cocares. Tudo o que restou da tragédia ocorrida no Museu Nacional no Rio. O material estava sediado no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que é a instituição a qual eu pertenço, de onde saiu para várias itinerâncias realizadas em vários pontos do Brasil, Fortaleza, Paraíba, Pernambuco, Bahia e também uma no exterior, na Argentina.
O total de visitantes chega a 230 mil até o momento. O material é apenas uma pequena amostra do que havia de pesquisa antropológica e indigenista mantido no Museu Carioca antes de ser destruído pelo fogo. O material exposto inclui peças e imagens coloniais retiradas de quadros a trilhas sonoras distribuídas em todos os ambientes. Gustavo conta que o olhar para a exposição agora é ainda mais importante, já que é a única recordação de histórias que talvez não resistirão ao tempo e ao fogo. Para a gente entender como a gente vai parar aqui, é fundamental você ter equipamentos culturais como museus. A maior parte do nosso público aqui no Memorial dos Povos Indígenas é de crianças da rede pública. Muitas vezes é o primeiro contato que elas têm com o museu, muitas vezes é o primeiro contato que elas têm com povos indígenas. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde e um bom fim de semana.